Bom dia! Vamos então dar andamento ao estudo do livro O que é Espiritismo, de Allan Kardec. Nós estamos no capítulo 1, em que se relata um diálogo entre Allan Kardec e um visitante que queria assistir às experiências de Allan Kardec, as manifestações dos espíritos. Ele mesmo revelou que queria escrever um livro contra o espiritismo, mas ele estava numa postura como se ele estivesse dando uma chance para o Allan Kardec para convencê-lo de que não era charlatanismo. E aí, nós já estamos no terceiro estudo, falando sobre esse diálogo, lendo aqui, comentando esse diálogo entre os dois. Então, hoje acredito que finalizaremos este diálogo. Vamos lá então dar continuidade, ver como que foi essa conversa entre o Allan Kardec e esse visitante que não acreditava na manifestação dos espíritos, mas estava pedindo para Allan Kardec deixá-lo assistir aos estudos, às manifestações espíritas. Vamos lá então. Por sua novidade, aqui Allan Kardec falando para o rapaz que estava insistindo em assistir ao experimento, ele chamava de experiência. Então vamos lá ver o que Allan Kardec disse. Por sua novidade e mesmo por sua natureza, o espiritismo se presta a abusos. Ele, porém, fornece os meios para que os reconheçam, definindo claramente seu verdadeiro caráter e afastando de si toda a solidariedade com aqueles que o viriam a explorar ou desviar do seu fim exclusivamente moral para transformá-lo em meio de vida, em instrumento de adivinhação ou de investigações fúteis. Então, Allan Kardec está dizendo aqui que o próprio Espiritismo fornece os meios para que se identifique quando ele não está sendo... quando estão havendo abusos desse estudo. Ele está dizendo o quê? Que não é para se tornar meio de vida, que não é instrumento de adivinhação e nem de investigações fúteis. Então, o próprio Espiritismo prega esta ideia, define que ele não deve ser usado para isso. Então, ele mesmo dá os meios para que se identifique o charlatanismo, porque era esse o tema ali, era essa, a tônica da conversa nesse momento era essa. O rapaz falando que ele achava que era tudo charlatanismo e Allan Kardec explicando para ele que, primeiro, se era charlatanismo, por que nada era cobrado? E que o próprio Espiritismo dava as condições para se identificar e se rechaçar qualquer manifestação, qualquer situação que se parecesse ou que fosse charlatanismo. Desde que o Espiritismo mesmo traça os limites em que se encerra, define o que pode ou não dizer ou fazer, o que está ou não em suas atribuições, o que aceita e o que repudia. Toda a falta recai sobre aquele que, não se dando ao trabalho de estudá-lo, julgam pelas aparências o que, por terem encontrado saltimbancos adornando-se sob o nome de espíritas, para chamar concorrência, dizem com gravidade: eis o que é o espiritismo. Sobre quem, em definitivo, cairá o ridículo? Será sobre o saltimbanco que usa o seu ofício? Será sobre o espiritismo, cuja doutrina escrita desmente tais asserções? Ou antes, sobre os críticos que falam ou que não sabem ou de cientemente alterarem a verdade? Falam do que não sabem, porque ele tinha dito antes para esse rapaz que ele estava querendo falar sobre uma coisa que ele não conhecia, em que ele já estava com preconceito, já estava pré-definido na mente dele
que o espiritismo era charlatanismo. E como que ele poderia afirmar isso se ele não estudou o suficiente para chegar a essa conclusão? Então essa era a tônica da conversa até ali. Aí ele tá falando, quem que vai ser ridículo? O próprio espiritismo, o espiritismo que ele próprio rechaça e exclui ideias de fanatismo, de preconceito, de charlatanismo. Os charlatões ou aquele... Quem que vai ser ridículo? O espiritismo, os charlatões ou aqueles que falam que conhecem sem ter estudado? Falam que conhecem sem saber exatamente do que se trata. Aqueles que atribuem ao espiritismo o que é contrário à sua mesma ciência, fazem-no por ignorância ou má intenção. No primeiro caso, a leviandade. No segundo, má fé. E neste último caso, eles se colocam na posição do historiador, que no interesse de sustentar um partido ou uma opinião, alterasse os fatos históricos. Vemos muito por isso nos dias de hoje acontecendo por aí, né? Então, o historiador que, ao invés de relatar fatos como eles aconteceram, alteram a história, a explicação sobre esses fatos para impor uma ideia preconcebida que ele tem. Ele está falando que quem fala, quem atribui ao espiritismo que é contrário a essa mesma ciência, estão fazendo isso. Quando usa desses meios, o partido fica desacreditado e não consegue o seu fim. Pelo menos para as pessoas inteligentes e que observam, que têm visão crítica e que observam, né, a veracidade, buscam informações sobre as fontes, né, sobre as fontes das notícias, sobre a isenção, a imparcialidade de quem declara algo, né? Pelo menos para essas pessoas, não vai chegar ao fim, a finalidade de se fazer acreditar sobre a verdade ou a mentira de um fato. Notai bem, cavaleiro, que eu não pretendo que a crítica deve necessariamente aprovar nossas ideias, mesmo depois de as haver estudado. Não nos revoltamos de forma alguma com os que não pensam como nós. O que é evidente para nós pode não ser para vós outros. Cada qual julga as coisas debaixo de certo ponto de vista. E o fato mais positivo, nem todos tiram as mesmas consequências. Se um pintor, por exemplo, pinta em seu quadro um cavalo branco, não faltará quem diga que essa cor faz aí mau efeito, mas a cor negra conviria mais. E nisso não se comete erro. Cometer-se-á, porém, se, vendo que o cavalo é branco, afirmar que é negro. É o que faz a maioria dos nossos adversários. Então, tá vendo uma coisa e tá falando que é outra. Ou então, nem olha para o quadro, né? Que é o que Allan Kardec estava explicando antes. A pessoa nem olha para o quadro, para a cena, para a situação, para uma realidade, para um fato, e diz saber sobre ele. Que é o que muita gente faz com o espiritismo até hoje, né? Até hoje é assim como Allan Kardec está dizendo aqui nesse diálogo. As pessoas olham para o cavalo branco e falam que é preto. Olham para o cavalo preto e falam que é branco. Não olham para o cavalo e tentam falar qual é a cor dele. O cavalo seria o espiritismo. Então, olham para aquilo e diz ser outra coisa, não olham e pensam saber o que é, sendo que isso está completamente fora de propósito. Mas se a pessoa olhar para o cavalo, identificar que é branco e achar que não é bom ser branco, aí é diferente, aí a gente respeita. Não é porque ninguém precisa concordar conosco para a gente achar que a pessoa é justa, aquela afirmação. Não precisa concordar. Precisa o quê? Falar sobre a realidade e não fingir que está enxergando uma coisa que não está. Em resumo,
Senhor, todos têm completa liberdade de aprovar ou censurar os princípios do Espiritismo e deduzir deles as consequências boas ou más que lhe aprouver. Ou seja, você pode falar o que você quiser, você pode acreditar no que quiser, você pode gostar ou não gostar. Isso não ofende. O problema é não olhar para uma coisa e tentar falar sobre ela, né? Isso sim é preconceito. Porém, a consciência impõe ao crítico a obrigação de não dizer o contrário do que ele sabe que é. Ora, para isso, a primeira condição é não falar do que não conhece. O visitante diz: voltemos, por favor, às mesas que se movem e falam. Não será possível que elas sejam preparadas com algum artifício? Essa é a pergunta do visitante. Vamos ver o que Allan Kardec vai dizer, mas me ocorre o seguinte: preparar como? Fazer uma mágica? Prender um fio invisível? É muita criatividade, né? Vamos ver. Talvez, né? Talvez exista aí uma forma que o visitante ali tá pensando que haja uma mágica capaz de fazer isso. Mágica de mágico mesmo, né? Mas eu acho que tem que ser mais criativo para isso do que para acreditar no que é um espírito mesmo, gente. É muito mais lógico, ao meu ver, Vamos lá, então, Allan Kardec, a resposta dele para essa questão do visitante. É sempre a mesma questão de boa-fé, a que já respondi. Quando a fraude for provada, eu vou-la reconhecerei. Ou seja, é possível que haja fraude, reconhecemos, né? Existem pessoas que se aproveitam de todas as situações. Inclusive, existia na época pessoas que se aproveitavam das manifestações reais dos espíritos para fazer simulações, charlatanismo com interesses obscuros. Ou não tão obscuros assim, interesses materiais mesmo. Quando a fraude for provada, eu vou-la reconhecerei. Se descobrir desfatos demonstrados de embuste, charlatanismo, especulação ou abuso de confiança, fustigai-os, e eu desde já vos declaro que não irei defendê-los, porque o espiritismo sério é o primeiro a repudiá-los. E quem assinalar tais abusos os auxilia no trabalho de preveni-los e lhe presta importante serviço. Porém, ou seja, quem indicar, isso aqui é charlatanismo, vai estar ajudando o espiritismo e não atrapalhando. Porque vai estar ajudando a identificar quais são as manifestações reais e quais são as falsas. Então, isso ajuda, né? Ajuda o espiritismo. Se eu sou uma advogada e tem pessoas que fingem ser advogados e, né, simulam atendimentos jurídicos, e aí existem indicações de que aquilo é falso, me privilegia aos verdadeiros, né? Aos verdadeiros médicos, aos verdadeiros advogados, aos verdadeiros espíritas. Quando é indicado o fingimento, quando é indicado o charlatanismo, demonstrado, certo? Porém, generalizar essas acusações, ou seja, não é porque existe um errado, um charlatão, que todos são. Tomar a parte pelo todo, isso é infantil, né? Porém, generalizar essas acusações, lançar sobre elevado número de pessoas honradas a reprovação que só cabe a alguns indivíduos isolados, é um abuso de outro gênero, porque é uma calúnia. Admitindo, como dissestes, que as mesas estivessem preparadas, era preciso que o mecanismo empregado fosse bem engenhoso para fazê-las produzir movimentos e sons tão variados. É aquilo que eu falei agora há pouco, precisa de muita criatividade, né? E muito trabalho, muito, como diz aqui, um mecanismo muito engenhoso, né? É mais difícil fazer isso do que se comunicar realmente com o espírito.
Ora, como não é ainda conhecido o nome do hábil artista que os fabrica? E com que intuito? Senão de ganhar dinheiro, mas ele mesmo, visitante, havia dito que não lhe cobraram quando ele foi assistir o que ele chama de charlatanismo. Entretanto, ele deveria gozar de grande celebridade, um cara capaz de fazer isso, né? Fazer as mesas se manifestarem dessa forma, com tanta engenhosidade, deveria ser grande celebridade, visto que seus aparelhos estão espalhados pelas 5 partes do mundo. O cara que inventou essa engenharia aí de fazer as mesas se manifestarem, vendeu isso ou espalhou isso pelos 5 cantos do mundo e ninguém sabe quem ele é, ninguém conhece, ele não tem crédito nenhum. Estranho seria, certo? É meio ilógico pensar nisso. Devemos também convir que o seu processo é assaz delicado e sutil, para poder adaptar-se à primeira mesa que se apresenta. Não precisa ser uma mesa específica. Qualquer tipo de mesa que aparecer e que seja uma mesa novidade, que não foi antes vista pela pessoa que está enganando a todos, né? Apresentar a mesa ali para ela na hora e ela consegue de um jeito que ninguém percebe como, de uma forma muito rápida, muito sutil, muito discreta, acoplar lá um equipamento, sei lá o que tá na cabeça dessa pessoa que acha isso, um equipamento que faz com que a mesa se manifeste, que a mesa se mova. Não era algo espiritual, não. Era um aparelho. Devemos também convir que esse processo é assaz delicado e sutil para poder adaptar-se à primeira mesa que se apresenta sem deixar sinal algum exterior que o denuncie. E de uma forma muito rápida, né? Como é que deste Tertuliano, que já tratava das mesas giratórias e falantes, até o presente ninguém conseguiu ver e descrever tal mecanismo? O visitante responde: eis o que vos ilude. Um célebre cirurgião reconheceu que certas pessoas podem, pela contração de um músculo da perna, produzir um ruído semelhante ao que atribuis à mesa. Chega a ser engraçado pensar isso, hein? Desde onde conclui que os médiums se divertem à custa da credulidade dos assistentes. Gente, chega a ser engraçado pensar que alguém pode acreditar numa coisa dessa. Mesmo que seja verdade esse negócio aqui que eu nunca ouvi falar, que pela contração de um músculo da perna se produz um ruído. Então quer dizer que em cada uma das casas onde havia a manifestação dos espíritos, que esse cara acredita que não era, que havia essa simulação, esse fingimento, existia uma pessoa ali capaz de fazer esse ruído com o músculo da perna. Gente, como que... será que isso não é mais absurdo do que pensar que é simplesmente um espírito que tá ali se manifestando? Chega a ser engraçado na minha visão. Allan Kardec responde: se é um estalido do músculo, não é então a mesa que está preparada, uma vez que cada qual explica a seu modo essa pretendida fraude. Fica reconhecido que a verdadeira causa não é sabida. Então, peraí, você está dizendo que a mesa está preparada, porque o cara primeiro falou que a mesa estava preparada. Depois ele falou que podia ter alguém ali na sessão mediúnica, que ele não chamava de mediúnica, que ele chamava de charlatanismo. Alguém ali tinha o poder, uma capacidade de fazer um ruído com o músculo da perna. Mas daí Allan Kardec fala, então peraí, você está dizendo que é a mesa que está preparada? Ou é em cada sessão dessas, espalhadas pelo planeta inteiro, conhecido da época, tem alguém em cada uma dessas sessões capaz de fazer esse barulho com a perna? O que é que você está falando? Então, repetindo aqui, vou reler o que Allan Kardec disse. Se é um estalido do músculo, não é então a mesa que está preparada. Uma vez que cada qual explica a seu modo essa pretendida fraude, um fala que é mesa, outro fala que é músculo, fica reconhecido que a verdadeira causa não é sabida.
Respeito a ciência desse sabido cirurgião, somente acho que se apresentam algumas dificuldades na aplicação às mesas falantes, na teoria indicada. A primeira é que é singular que essa faculdade, até o presente excepcional e olhada como um caso patológico, se tenha tornado comum. Então tá, então se for o negócio da perna lá, do estalo do músculo, então se tornou bem comum, em todo lugar tem alguém que faz isso. E inclusive essa pessoa que faz isso tá disposta a fazer um charlatanismo para fingir que é espírito que tá se manifestando. Faz sentido nenhum. A segunda é que preciso ter-se robustíssima vontade de mistificar, para fazer estalar o músculo durante 2 ou 3 horas consecutivas, quando disso não resulte a quem assim procede, senão fadiga e dor. Tipo, o que mais que a pessoa quer com isso? Ela vai ter fadiga e dor para ficar estalando o músculo da perna durante 2 horas, fingindo que é espírito que está falando. E o que ela ganha com isso mesmo? A terceira, que eu não compreendo bem como pode esse músculo responder às portas e paredes em que as pancadas se fazem ouvir. A quarta, finalmente, que é necessário dar-se a esse músculo estalador uma propriedade bem maravilhosa, para que ele possa mover uma pesada mesa, levantá-la, abri-la e fechá-la, conservá-la suspensa sem ponto de apoio, e, finalmente, fazer-a despedaçar-se ao cair, que é o que acontecia na época. Gente, hoje não existe mais isso. Hoje não é mais necessário que os espíritos se manifestem dessa forma. Hoje existe a mediunidade declaradamente para que sejam escritos livros. Nós temos, por exemplo, Divaldo Pereira Franco, que é um grande médium, que ele vê os espíritos, ele conversa com os espíritos ditam para ele os livros que ele psicografa, que ele escreve. Temos o Chico Xavier, que já desencarnou, que escreveu, psicografou mais de 400 livros. Então, hoje é de outra forma que os espíritos se manifestam. Por que que naquela época, na França, naquele século XIX, foi assim que os espíritos começaram a se manifestar, dessa forma escandalosa, dessa forma chamativa? Porque não tinha outro jeito de chamar a atenção, para demonstrar, para apresentar para a humanidade essa realidade do espiritismo. Não existia outra forma, né? Tinha que ser desse jeito. Inclusive, para quem quiser, no início desse livro é a biografia de Allan Kardec, que eu já fiz 2 lives falando sobre isso, que estão salvas no canal do YouTube, que eu coloco aqui na descrição desse vídeo daqui a pouco, a hora que ele terminar. Aqui no Facebook vou colocar o nome do canal, o link do canal do YouTube para vocês procurarem lá, tá escrito lá. Biografia de Allan Kardec parte 1, biografia de Allan Kardec parte 2. Explica direitinho lá como que foi que aconteceu tudo isso. Por que os espíritos se manifestaram dessas formas? Para chamar a atenção de Allan Kardec, para que ele fosse estudar isso, para que ele, que não acreditava também, não acreditava, não, ele tinha muito receio, ele tinha muito pé atrás, ele achava meio absurdo. Só que ele foi ver com os próprios olhos, ficou estudando, participando, pesquisando e identificou a realidade dessas manifestações. Só que hoje em dia não precisa mais a mesa se movimentar e fazer barulho e se suspender no ar, depois cair no chão. Tudo isso era necessário naquele momento. Agora não acontece mais, não tem mais necessidade de ficar fazendo toda essa, como que se diz? Todo esse escândalo, né? Vamos dizer assim. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Ninguém, por certo, desconfiava que esse músculo possuísse tanta virtude. O músculo faz a mesa se levantar e tudo mais. Bom, vamos ler só mais um parágrafo aqui. O célebre cirurgião de que falais teria estudado o fenômeno da tiptologia
sobre os indivíduos que o produzem? Não. Ele observou um efeito fisiológico anormal em alguns indivíduos que nunca se ocuparam de mesas batedoras. E notando certa analogia entre esse efeito e o que essas mesas produzem, sem mais amplo exame, conclui com toda a autoridade de sua ciência que todos os que concorrem para que as mesas falem devem ter a propriedade de fazer estalar o músculo curto perôneo, e não são mais que embusteiros, sejam eles príncipes ou artífices, recebam ou não um pagamento. Então, quer dizer, Allan Kardec está dizendo assim, quer dizer que você está me dizendo que esse negócio de capacidade que algumas pessoas têm de fazer um barulho com um determinado músculo da perna está totalmente associado ao caráter desta pessoa, que então quem tem esse barulho, consegue fazer esse barulho com a perna, também é uma pessoa que não tem um bom caráter e que gosta de enganar os outros. É isso que você está dizendo? Resumindo aqui, o que Allan Kardec falou foi isso. Gente, chega a ser ridículo. Estudou ele, ao menos, o fenômeno da tipologia em todas as suas fases? Só uma coisa. Além de não ter caráter, ainda tem um tipo de ideia na cabeça que engana só pelo simples prazer de enganar, sem ter nenhum benefício com isso em termos de pagamento, receber um valor, ter algum benefício material, né? Estudou ele ao menos os fenômenos da tipologia em todas as suas fases? Verificou por meio desse estalido muscular se podia produzir todos os efeitos tipológicos? Não, porque do contrário ele ficaria convencido da insuficiência do seu processo. Apesar disso, julgou-se no caso de proclamar a sua descoberta em pleno instituto. Não seria esse juízo assaz comprometedor para um sábio? Quem pensa hoje nessa opinião, confesso-vos que, se me tivesse de sujeitar a uma operação cirúrgica, hesitaria muito em confiar-me a esse médico, porque recearia que ele não julgasse o meu mal com mais perspicácia. Já que esse juízo é uma das autoridades em que pareceis querer apoiar-vos para esmagar o espiritismo, fico completamente inteirado da força dos outros argumentos que quereis validar, a menos que não vades beber em fontes mais autênticas. Então, não dá pra gente finalizar o capítulo hoje, vai ficar para a próxima. E só quero finalizar aqui dizendo o seguinte, Allan Kardec, ele não ficou falando esse monte de coisa para este rapaz apenas para contestá-lo, apenas para provar que esta pessoa específica estava errada, mas porque todos esses argumentos que ele usou, toda essa explicação que ele trouxe, demonstram que o que em geral se acreditavam aqueles que queriam aqueles que queriam tirar a credibilidade das manifestações espíritas, mostrar que estavam fundados em coisas sem lógica. Então, não é que Allan Kardec fez questão de colocar essa pessoa como errada. Até porque, quem está aqui acompanhando desde o início, pode perceber que no início, ele estava falando com o rapaz simplesmente assim, olha, não faz sentido você participar dessa reunião e tal. O rapaz que ficou insistindo e tentando, como que se diz, convencer Allan Kardec, contestar Allan Kardec, colocar Allan Kardec na parede, falando que era tudo uma farsa. E aí Allan Kardec demonstrou, e isso serve para todas as outras situações que aconteceu com frequência na época, como vocês podem verificar lá nas 2 lives de biografia do Allan Kardec que eu fiz, como era comum na época acontecer, de ficarem acreditando em coisas que não faz sentido, de não irem a fundo na análise desses argumentos que
as pessoas usavam para falar que o espiritismo era irreal. Ok? Então, com esse raciocínio nós finalizamos e na próxima vamos concluir esse diálogo entre Allan Kardec e o visitante que queria contestar o espiritismo. Ok? Um beijo para vocês, um ótimo final de semana, ótimo dia, Vilma, e nos falamos. Tchau, tchau.